autonomia do Brasil versus a autonomia do Banco Central. Vocês foram muito felizes nesse tema, porque nós não teremos autonomia do Brasil com a nossa moeda, o câmbio, os juros, as reservas internacionais, toda a política monetária do país sendo administrada por uma instituição completamente desligada, desvinculada do poder político eleito pelo povo. Que é disso que se trata a chamada autonomia do Banco Central. Então, vocês foram muito felizes. A soberania nacional está submetida aos interesses do capital financeiro. Porque quem manda no Brasil? Vocês veem que entra governo, sai governo, a política monetária é essa balbúrdia. Aí sim é balbúrdia. Por que isso acontece? Porque quem manda é o BIS. E a maioria das pessoas nem sabe o que é o BIS. O BIS ele comanda toda a estrutura financeira do mundo através dos seus vários braços, né, do FMI, do Banco Mundial, do BIRD e dos bancos centrais. O Banco Central brasileiro é subordinado ao BIS. E o Roberto Campos Neto tem feito um trabalho que tem agradado tanto ao BIS que ele ganhou um cargo lá. Ele tem um cargo lá no BIS. Pode passar, Bárbara. Então, esse é o primeiro ponto. E esse sistema financeiro usa o sistema da dívida como justificativa para grande parte dessas medidas que movem o nosso modelo econômico. Em primeiro lugar, o sistema da dívida, veja que eu não estou falando de dívida pública, eu estou falando sistema da dívida. Por quê? São coisas distintas. Dívida pública, gente, é quando a dívida é contratada para investimentos, quando a dívida tem contrapartida. A dívida pública aqui no Brasil não tem contrapartida em investimentos, e quem já provou isso é o Tribunal de Contas da União. Então, eu criei esse termo, sistema da dívida, para caracterizar esse esquema que funciona aqui no Brasil e que usa a dívida pública como desculpa. E enquanto não for feita a auditoria com participação social, a gente vai ficar submetida a isso aí. A dívida consome a maior parte do orçamento federal todo ano. E consome também parte significativa de orçamentos estaduais e municipais. A dívida está por trás de contrarreformas, como a da Previdência, como a administrativa, que o Arthur Lira já está falando outra vez que tem que voltar. Tem sido a justificativa para todas as privatizações insanas. Olha, desde Collor, todas as privatizações que acontecem no Brasil têm como justificativo o pagamento da dívida. A dívida, o sistema da dívida, está por trás do teto de gastos sociais, que continua. Agora, com o novo arcabouço, nós continuamos com o teto. Está por trás também do tal regime de recuperação fiscal, que é uma verdadeira implosão fiscal que está sendo aplicado em vários estados, e esquemas fraudulentos, como de securitização de crédito público, que também já está infiltrado em vários entes federados. A conjuntura, então, em que a gente vive, ela escancara a centralidade do sistema da dívida. A exposição de motivos do arcabouço fiscal, enviada pelo governo Lula ao Congresso, está lá, entre aspas, até coloquei aspas aí, ó. Qual o objetivo do arcabouço? Guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público. É para isso que está sendo mantido o teto de gastos. Também tem relação com a aprovação relâmpago desse substitutivo de reforma tributária na Câmara, com riscos para os entes federados, para a Seguridade Social, com a criação de uma nova entidade independente. Olha que nós já estamos vendo o que nós estamos passando com o Banco Central independente. Estão criando agora o Conselho Federativo para fazer administração tributária de estados e municípios.
sem debate algum. Isso surgiu, esse Conselho Federativo surgiu ali nos dias da votação. A manutenção da taxa Selic muito elevada também está relacionada diretamente com o sistema da dívida. As privatizações, as chamadas PPPs, tudo isso está relacionado com o sistema da dívida. O arcabouço, eu coloco aí essa figura, que foi um post que a gente fez, porque é muito interessante para os sindicatos divulgarem isso aí para suas categorias, para quem ainda não entendeu a relação da luta de classe, principalmente da classe trabalhadora do setor público, com essas medidas macroeconômicas adotadas no país. Se não enfrentar o sistema da dívida, não tem saída. A emenda constitucional 95 colocava teto sobre os gastos sociais e estrutura do Estado e deixava a dívida, o gasto com a dívida fora. O arcabouço faz a mesma coisa. Não tem saída se não enfrentar o sistema da dívida. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!